Eu gostaria de saudar o pastor Carlos, a sua família, saudar também a todos os irmãos e irmãs aqui da Igreja Metodista em Valentim, louvando a Deus também por esses 60 anos de história da Igreja Metodista aqui nesse bairro, né? Nós louvamos a Deus porque quando uma igreja ela está em um bairro, ela está para marcar aquele bairro e transformá-lo por aquilo que ela diz que o transformou, que é o poder e a graça de Deus. E quando nós estamos completando 60 anos de Igreja Metodista, nós louvamos a Deus por essa vitória, né? Talvez muitos dos fundadores da igreja hoje já partiram, outros ainda estão aqui e outros estão chegando na igreja. A igreja ela tem essa dinâmica, né, de receber novas pessoas, de fazer a obra de Deus, talvez até de plantar outras igrejas em outros lugares, em outros locais. A igreja ela não existe para si mesma, ela não existe para se voltar para dentro dela mesma, mas ela existe para marcar a vida das pessoas. Eu sou oriundo de uma igreja centenária. A minha igreja tem mais de 100 anos, né? É uma das primeiras igrejas metodistas plantadas no Brasil. E eu tive também a felicidade de ser pastor da primeira igreja metodista no Brasil, que é o Catete, né, no Rio de Janeiro. E nós em setembro tivemos lá pregando no aniversário de 136 anos de autonomia da Igreja Metodista no Catete, no Rio de Janeiro, né? E eu também já tive o privilégio de conhecer a primeira Igreja Metodista do mundo, que está na cidade de Bristol, lá na Inglaterra, né? A primeira Igreja Metodista do mundo, que foi fundada em 1739, e ela está lá até hoje intacta, do mesmo jeito que estava desde quando foi fundada ali naquela cidade, né? Então nós, metodistas, temos esse orgulho não um orgulho que não seja santo, né? Mas temos essa alegria de dizer que nós pertencemos a uma denominação que prega a palavra de Deus há muitos anos, que está em mais de 100 países do mundo e que tem mais de 100 milhões de membros espalhados sobre a face da terra, né? O movimento metodista ele surgiu na Inglaterra, através ali daquela igreja em Bristol, depois também em Londres, e ele se espalhou para os Estados Unidos, que foi colonizado pelos ingleses, e dali ele se espalhou para vários lugares do mundo e chegou ao Brasil, e pela bênção de Deus chegou também aqui na cidade de Moriaé e chegou no bairro de Valentim, né? E nós louvamos a Deus por isso. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em um texto que talvez certamente seja bem conhecido de todos os irmãos e irmãs, que é Atos dos Apóstolos, quando a igreja também estava se organizando, estava sendo fundada, né? O capítulo de número 6, quando eles instituem os diáconos. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao de número 7. E à medida em que você for encontrando, vamos nos colocar em pé para ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Nós temos esse costume, essa tradição, né? Não é o fato de você não ficar em pé que você não é reverente, não. A reverência não é uma postura, mas a reverência é um estado de espírito, né? Mas nós temos o costume de ler, pelo menos a Bíblia, em pé. A palavra de Deus diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então,
Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te louvar e te glorificar, te agradecer pelos 60 anos de história, de existência da Igreja Metodista aqui no bairro do Valentim. Te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela vida desta igreja, que não é apenas uma instituição, mas que é a presença de cada um dos irmãos e irmãs nesta comunidade. Esta igreja que são as crianças, os juvenis, jovens, homens, mulheres e anciãos, que juntos com o pastor e sua família fazem a tua obra acontecer em suas vidas e neste bairro. Então que tu possas estar através da igreja metodista e certamente de demais igrejas evangélicas que existem aqui neste bairro, abençoar as famílias que aqui vivem, as pessoas que aqui moram, que aqui descansam, que aqui trabalham, que aqui educam os seus filhos e filhas. Deus, que a tua palavra vivenciada por nós metodistas possa chegar a estes corações, trazendo sempre alegria, fé, amor, esperança, e que cada dia a tua igreja possa se multiplicar, ela possa crescer, de tal maneira que se torne, ó Deus, conhecida em toda a cidade de Muriaé, em toda, Senhor, o leste da Zona da Mata, e em todos os lugares onde ela tem sido implantada neste mundo, porque essa é a missão que tu destes a cada um de nós, e nós te louvamos, porque dentro da visão que tu destes ao apóstolo Paulo, nós somos a tua igreja que se reúne aqui nesse instante, mas que daqui a pouco continuará a se reunir nas casas, Senhor, a tua igreja que caminhará pelos bairros, pelas ruas desta cidade. Nós somos a igreja onde habita o Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, continua nos dando fé, alegria e amor no serviço e na missão que tu nos confiastes. Oramos pedindo que tu venhas também falar aos nossos corações pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. O livro de Atos dos Apóstolos, ele também conta a história da igreja primitiva, né? A igreja que se formava a partir da comunidade dos discípulos e discípulas, né? Nós sabemos que a nível institucional, a Igreja Católica diz que foi a primeira igreja que existiu sobre a face da terra. Isso não é verdade, porque nós vemos que a primeira igreja que surgiu sobre a face da terra foram as comunidades dos discípulos, que começaram a se organizar para servir ao Senhor. A Igreja Católica, ela surgiu depois do século III, né? E com outros interesses e outras situações que não nos convém aqui mencionar, porque não é esse nosso objetivo. Mas aqui a igreja, ela estava se organizando, né? Ela ainda não era uma igreja que nós podemos assim dizer, totalmente organizada. Muitas vezes, talvez, eu não sei se você já se perguntou, o que é igreja? Será que igreja seria somente este culto? É lógico que não. A igreja de Jesus,
ela é muito mais do que um culto. O culto, ele é a expressão da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa comunhão com os irmãos e irmãs. Ele é a expressão da nossa gratidão, do nosso clamor, do nosso pedido, da nossa reverência, do nosso temor que prestamos ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena também dizer ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo, ele colocou uma visão muito interessante da igreja. Ele comparou a igreja como um corpo, e ele diz que a igreja é como um corpo, mas a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. A cabeça não é o bispo Roberto, a cabeça não é o pastor Carlos, a cabeça não é o irmão mais antigo da igreja, a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Ora, por que Paulo disse que a cabeça é Jesus e não os pés é Jesus? Os pés sustentam o corpo, né? Por que ele não disse que os pés é que são Jesus? Não, porque é da cabeça que vem a instrução para que todo o corpo ele possa tomar movimento, ele possa operar aquilo para o qual ele foi designado. Então é de Jesus que vem o comando da igreja. Por isso nós cremos que Jesus é o Senhor da igreja, né? Ele é a cabeça da igreja. E nós somos membros deste corpo. Nós estamos ligados a este corpo. E Paulo diz que nem todo corpo é orelha, nem todo corpo é braço, é mão, é pés. Se o corpo tivesse 6 braços, ele estaria já deformado, né? Mas o corpo, ele tem tudo no lugar certo e no lugar correto. E é muito interessante o que Paulo diz, que até aqueles membros que parecem não ter sentido, eles fazem parte do corpo de Cristo e são importantes. Eu me lembro que quando ainda era criança, nós tínhamos um vizinho e ele tinha um vício, né, que era um vício terrível do alcoolismo, e ele bebia muito. E um dia ele veio a perder alguns dedos dos pés. E ele descalço, ele não conseguia ficar em pé, porque aqueles dedos que faltavam é que davam justamente o equilíbrio para que ele pudesse ficar em pé. E automaticamente ele só conseguia ficar em pé colocando o sapato, ou tênis, ou alguma coisa nos pés para que pudesse dar ou fazer aquele equilíbrio que os dedos, né, fazem nos nossos pés. Então a gente às vezes pensa assim, o meu dedão, o dedo do pé não é importante, eu posso perder ele não vai fazer falta. Ele faz. Isso em relação à igreja, o que significa? Talvez aquele irmão que se julga assim, né? Eu não sou importante aqui nessa igreja, porque eu não canto no louvor. Quem canta no louvor todo domingo aparece lá na frente, né? É bom dizer que há um ditado que diz que a quem muito é dado, muito será também exigido, né? Eu não faço parte da administração da igreja, eu não sou o pastor da igreja, eu não tomo conta do som, eu não dou aula na escola dominical, então eu não sou importante na igreja. Assim você pensa, mas eu quero lhe dizer que você é muito importante para nós, você é muito importante para a igreja metodista, você é muito importante no corpo de Jesus, porque todos os membros são importantes no corpo. O corpo não pode mutilar algum membro. Eu não posso no meu corpo mutilar os meus dedos ou mutilar uma perna. Eu não sou canhoto, então vou mutilar a minha perna esquerda porque ela não vai me fazer falta. Faz falta sim. Tudo no corpo tem o seu sentido, tem o seu significado. E a igreja é o corpo de Cristo. Ela é composta de todos os membros, né? E essa igreja estava assim, então, a igreja primitiva de Jerusalém, de Antioquia, se organizando, né? E surgiu aqui um problema, porque a igreja ela estava crescendo, e nesse crescimento, né, aqui começa dizendo que multiplicava-se o número dos discípulos, né?
A igreja estava crescendo no discipulado. E o discipulado, o que é o discipulado? Muitas vezes a gente também fica se perguntando, o discipulado nada mais é do que ser semelhante a Jesus. É quando eu quero ser semelhante a Jesus. Como eu posso ser semelhante a Jesus? Estudando a sua palavra eu vou descobrir. No meu modo de andar, no meu modo de falar, no meu modo de agir. Então, quanto mais eu vou me tornando semelhante a Jesus, mais eu vou conhecendo do seu poder, da sua graça, e mais eu vou impactando a vida das pessoas ao meu redor. Se a minha esposa, ela me vê como um verdadeiro cristão, isso vai impactar o seu coração, isso vai impactar o coração dos meus filhos, vai impactar o coração dos meus vizinhos. Poxa, esse meu vizinho é tão legal, ele parece com Jesus. Eu vou conhecer Jesus, porque se ele parece com Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. Eu vou impactar os meus colegas de trabalho. Se meu colega de trabalho é diferente, ele é um cristão. Ah, sim, ele é membro da igreja metodista lá de Valentim. Eu quero conhecer essa igreja. Eu quero conhecer essas pessoas que são semelhantes a Jesus. Mas eu lhe diria uma coisa, queridos e queridas. Ninguém vai querer vir numa igreja onde ele não é notado. Ninguém vai querer participar de uma igreja onde não vê um bom testemunho. Onde ele chega, ele vê o cara que comprou lá no comércio dele, não pagou a prestação, o cara que deu o cheque não tinha fundo, o cara que falou que ia fazer um trabalho na casa dele não voltou até hoje. Então muitas vezes nós não pensamos nisso. Mas a igreja que somos nós, corpo de Cristo, que é composta de homens, mulheres, crianças, jovens, juvenis, anciãos, ela tem uma grande responsabilidade aonde ela está inserida. Você tem uma grande responsabilidade, a responsabilidade de testemunhar do amor de Jesus para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Quando você estuda lá na faculdade ou no colégio, você tem a responsabilidade de testemunhar de Jesus para os seus colegas de colégio. No trânsito, nós temos uma grande responsabilidade de testemunhar de Jesus para as pessoas que estão no trânsito. Eu me lembro que uma vez eu era pastor na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e o sinal estava vermelho, eu parei, e de repente o sinal abriu para mim. Quando eu fui passar, um outro carro passou na minha frente, quase que bate no meu carro, me deu uma fechada. Quando ele acabou de passar, eu olhei, eu vi a cruz e a chama. Eu falei, rapaz, deve ser alguém da igreja. E eu fui atrás daquele carro durante alguns instantes, que não foi algo proposital, porque eu ia para aquele lugar. Mas ele foi embora, eu deixei. Passado alguns dias, um membro da igreja chegou perto de mim, pastor, o senhor me perdoa, por quê? Porque aquele outro dia que você levou a fechada era o meu carro, pastor, eu fechei o senhor e tal. Falei, pois é, irmão, esse é o problema. Você coloca no seu carro o símbolo da igreja metodista, não precisa nem estar escrito igreja metodista, se está a cruz e chama, a gente sabe que é igreja metodista, e você me faz um negócio desse. Você tem uma responsabilidade de testemunhar do amor de Deus. Se você não assume essa responsabilidade, tire do seu carro o símbolo, a cruz e a chama, né? Então nós temos uma responsabilidade de testemunhar do amor, da graça, do poder e da bênção de Deus para as pessoas. E a igreja crescendo, o número dos seus discípulos, ela se deparou com uma dificuldade na distribuição dos pães, do alimento. A viúva dos helenistas estavam sendo esquecidas. Igreja não é só culto, como você está vendo aqui, isso aqui era a igreja, mas a igreja também, ela participa da obra social. E eu me lembro do testemunho dessa igreja, quando Moriaé foi assolada de enchentes, quantas quentinhas que foram distribuídas através aqui da igreja metodista, ainda na época da pastora Raquel, né? Então a igreja, ela também participa, levando
o pão, o alimento, levando as coisas que possam ajudar aos seus semelhantes em necessidades. E essas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição, porque a igreja estava crescendo. Quando a igreja cresce, crescem as necessidades. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante e importante. Essa igreja era uma igreja de dons e ministérios. Nós, metodistas, defendemos essa tese, que a igreja ela é composta de ministérios para que possam servir ao Senhor. E nós temos os nossos dons, e de acordo com o nosso dom, nós encaixamos em um ministério, afim, para servir ao Senhor em comunidade. Mas aqui uma coisa muito interessante que muitas vezes não acontece em algumas igrejas metodistas. Eu creio que aqui não, É que nós temos ministérios que não têm necessidade de existir. O ministério, ele surge a partir de uma necessidade. Ele não existe se não houver necessidade. Mas se houver necessidade, ele passa a existir. Vamos supor, que aqui neste bairro, nós tenhamos muitas pessoas que têm problema com a área, vamos supor, do ensino. Pessoas que não estudaram, que hoje já estão aí com seus 25 anos, não estudaram. Então essa igreja ela tem a necessidade de criar um ministério que vá ajudar essas pessoas, incentivar essas pessoas a estudar. O pastor Pedro é pastor em Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele tem atraído, por ser ele também um pastor muito jovem, vários jovens para a igreja. E ele parou com os jovens e notou que a maioria dos jovens não estudavam mais. Jovens de 20, 25 já tinham parado de estudar. Por que você parou de estudar? Eu já completei o 2º grau e tal, agora estou trabalhando. Mas você tem que estudar mais. Porque quanto mais você estuda, melhor vai ser a sua vida, a sua profissão. Você vai ganhar um salário melhor. E melhor vai ser a obra de Deus aqui, que o seu dízimo vai ser também melhor, sua oferta vai ser melhor. E ele começou a incentivar aqueles jovens a estudar. E hoje o pastor Pedro já é, com a igreja de Venda Nova, a 3ª igreja mais forte do seu distrito. Ele estava lá embaixo no distrito. A igreja arrecadava, quando ele começou a pastorear a igreja, ela arrecadava R$6.000. Hoje ela já arrecada R$21.000. Ela já tem várias escolas lá para ensinar os membros a servir ao Senhor através dos ministérios. Então o ministério, ele surge a partir de uma necessidade. Se não tem necessidade, não tem como ter o ministério na vida da igreja. A necessidade era servir a viúva ou as viúvas dos irmãos helenistas, E aí então os discípulos, sabendo disso, eles se reuniram e disseram: o que é que nós vamos fazer? Vamos reunir a comunidade, vamos conversar com a comunidade. Aqui nós aprendemos outro sinal da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era uma igreja conciliadora. Ela não é uma igreja como existem muitas hoje, onde um líder, uma pessoa só fala e todo mundo abaixa a cabeça, ouve e faz. Não era uma igreja assim. Ela era uma igreja que preservava o conselho bíblico, que diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Nós, metodistas, nos inspiramos nesse modelo. Nós somos uma igreja conciliar. Quando nós enfrentamos algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, nós reunimos a comunidade, como estamos aqui, e diz: esse é o problema, o que nós podemos fazer para resolver esse problema? É muito interessante isso, porque isso requer a participação de todas as pessoas, para dar a sua opinião, o seu conselho, o que vai fazer mediante aquela situação. E eu não sei se você sabe, mas foi exatamente por este espírito que John Wesley criou a visão do discipulado na igreja metodista.
Ele tinha comprado esse terreno lá na cidade de Bristol. Por uma razão muito simples, ele pregava 3, 4, 5 vezes ao dia a palavra de Deus na cidade de Bristol. E dava uma média de 3.000 pessoas por culto. Isso em 1738, 39. E aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, muitas vezes, elas eram dispersas pelo sol, pela chuva, pelo frio, né? Bristol, na Inglaterra, é uma cidade fria. E eles então resolveram comprar um terreno, e ele comprou o terreno, mas ele não teve o apoio de ninguém. E ele começou a pagar aquele terreno. Mas ele se apertou de tal maneira que ele percebeu que no mês seguinte ele não teria dinheiro para pagar aquele terreno. E mais, além de pagar aquele terreno, ele tinha o sonho de construir a igreja naquele terreno. E ele então reuniu algumas pessoas e falou: olha, eu estou com esse problema, e eu queria que vocês me ajudassem a resolver. E um dos metodistas que ali estava, era o capitão Foy, ele levantou e ele disse assim: pastor John Wesley, eu tenho uma ideia. Qual ideia que você tem? Vamos dividir todas as pessoas que frequentam aqui os nossos cultos em grupos de 12. E cada um de nós ficamos responsáveis por esse grupo de 12. E nós vamos recolher uma oferta de cada um desses integrantes. Alguém lá levantou e disse assim: essa ideia não é muito boa não. Ele disse: é boa sim, mas e se alguém do grupo não contribuir? Aí o capitão Foy falou: eu dou a oferta no lugar dele. Nós ficamos responsáveis em ir em cada casa, em conversar com cada pessoa do nosso grupo, e não vai ficar pesado para ninguém, são 12 visitas apenas. E a ideia brilhante foi aprovada por todo o grupo. E eles assim organizaram os grupos e começaram a coletar as ofertas, e foi uma grande bênção, de tal maneira que eles conseguiram levantar os valores, e não somente os valores, mas também mais recursos para construir a igreja. Só que John Wesley, ele era um homem que gostava de avaliar aquilo que fazia. Então ele reuniu de novo aqueles líderes dos grupos de 12 e falou assim: como que vocês avaliam essa campanha que nós estamos fazendo? Aí eles começaram a dizer: a campanha está sendo maravilhosa. Todas as 12 pessoas do grupo que eu visitei, elas deram a oferta de amor para que nós pudéssemos pagar a prestação. O outro disse: não somente pagar a prestação, mas já sobrou algum dinheiro para a gente começar a construir a nossa igreja. E de repente um irmão levanta e diz: mas no meu grupo isso tudo aconteceu e foi uma bênção, mas quando eu fui na casa de fulano, eu notei que ele estava brigado com a sua esposa. Aí o outro: interessante, no meu grupo também eu notei que fulano que frequenta aqui a nossa igreja ainda não parou de beber, ele ainda bebe bebida alcoólica. O outro se levantou e falou assim: no meu grupo tem uma pessoa que ainda está fumando, não se libertou do fumo. E o outro disse: no meu grupo não tem esse problema de bebida nem de cigarro não, mas tem uma irmã lá que ela é muito fofoqueira. E eles foram notando que em todos os grupos tinha problemas. No final, John Wesley falou: nós não vamos então deixar de fazer essa reunião nos grupos não, mas ao contrário, agora nós não vamos reunir os grupos para falar de oferta, nem para falar de levantamento aqui para os recursos da igreja, mas nós vamos reunir nos grupos para ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor e para orar, para dizer a estas pessoas: nós estamos aqui para ajudar vocês nas suas lutas contra o pecado, nos seus problemas, porque nós queremos que vocês cresçam no conhecimento da palavra de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eles começaram a se reunir. Aqueles grupos foram contagiados pelo amor, pela graça de Deus, a palavra de Deus era estudada naqueles grupos, e aqueles grupos começaram a crescer de forma sobrenatural, de forma espantosa, né?
através de uma simples reunião para resolver um problema, foram criados os grupos de discipulados dentro da visão de Wesley. Mesma coisa estava acontecendo aqui na igreja primitiva. O discipulado estava crescendo, a igreja estava cada dia mais vendo se multiplicar o número dos discípulos, como diz no versículo 1, e surgiu o problema da distribuição diária dos alimentos para as viúvas dos helenistas. Quando nós lemos isso aqui, nós pensamos assim: surgiu um problema social. Será que a igreja ela tem que se envolver com problema social? Se existem muitas pessoas desempregadas aqui na nossa igreja, nós temos que nos envolver com isso? Ah, não, pastor, isso não é um problema meu, porque eu tenho o meu trabalho. Se o fulano não tem o trabalho dele, o problema é dele. Não, querido. Ser uma comunidade de fé não é ter essa postura egoísta. Se eu não tenho problema, se o problema não é meu. Não, ser uma comunidade de fé, eu poder ser tão abençoado, de tal maneira que eu posso partilhar as minhas bênçãos com aquele que nada tem. Porque esse é um princípio do cristianismo. E o que nós falamos, que estamos fazendo aqui, é que servimos a Jesus, é que somos cristãos. Então, se servimos a Jesus, se somos cristãos, nós temos que nos envolver sim. Se descobrimos que na nossa igreja tem um irmão passando necessidade, tem um irmão que não tem onde morar, tem um irmão que está conhecendo Jesus, mas que ainda está no pecado, eu tenho que me envolver. E nesse sentido, eu gosto muito do testemunho do pastor Rubens, que é pastor da Igreja Metodista em Santa Efigênia, até onde era a sede regional há alguns anos atrás. A Igreja Metodista de Santa Efigênia, ela tem todas as semanas um trabalho com moradores e moradoras de rua em Belo Horizonte. Alguns irmãos da igreja se reúnem, eles fazem uma sopa e levam debaixo de uma ponte em Belo Horizonte e distribuem para aquelas pessoas. E nesse exercício de levar a sopa e distribuir, também pregam a palavra de Deus. E ao pregar a palavra de Deus e distribuir aquela sopa, uma das pessoas que ouviu aceitou Jesus como Senhor e Salvador e disse para o pastor Rubens: eu quero servir a Jesus. E aquela pessoa que estava ali, debaixo daquela ponte, drogada, embriagada, largada, o pastor Rubens percebeu que era um homem muito inteligente, era um homem que falava inglês fluentemente, mas que estava ali maltrapilho, sem ter onde morar, largado, abandonado, esquecido. O pastor Rubens falou: você aceita Jesus mesmo? Aceita. Ele reuniu os irmãos e disse: nós temos que fazer algo por ele. Alugaram um quarto e levaram aquele irmão para morar naquele quarto. Passado alguns tempos, abriram uma sala da igreja para ele dar aula de inglês. E passado alguns tempos, aquele irmão chegou perto do pastor e disse: pastor, a igreja não precisa pagar mais o meu aluguel. Mas por que não, irmão? Porque eu já ganho, eu posso pagar do meu bolso. E hoje, esse irmão Pedro, ele também se chama Pedro, ele já fez o curso de evangelista, já está na igreja há mais de 2 anos e foi designado para dirigir uma congregação da Igreja Metodista de Santa Efigênia, que estava fechada no bairro do Castanheiras, em Belo Horizonte. E ele falou: pastor, eu vou mudar para o bairro, porque eu quero dirigir a congregação, mas morar lá naquele bairro. E o bairro é um bairro violento, porque eu quero ali naquele bairro ganhar muitas vidas para Jesus, como eu fui conquistado por vocês para Jesus. Que coisa maravilhosa! Essa é a igreja de Jesus. Ela se envolve com as necessidades das pessoas. Porque muitas vezes a gente vê um mendigo na rua, a gente pensa: ele deve ser uma pessoa ignorante, deve ser uma pessoa atrasada. E muitas vezes não é. Eu já trabalhei como educador de rua, com moradores de rua, no Catete, quando fui pastor.
e nós saíamos distribuindo alimento para aqueles mendigos, e muitos deles eram médico, advogado, pessoas importantes, mas que tiveram uma decepção na sua vida, e Satanás colocou na vida deles um peso, e eles acabaram desacreditando das coisas, da família, dos projetos, dos sonhos, e foram parar na sarjeta da rua. Mas quando alguém chega ali naquela sarjeta e diz que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus tem poder para transformar as suas vidas, e eles aceitam, eles têm as suas vidas transformadas como o irmão Pedro, e passam a ser ganhadores de vidas também. Mas tudo isso por quê? Porque é a obra da igreja, a igreja atendendo aos necessitados, a igreja levando a esperança para aqueles que nada têm. Então esses são os ministérios da igreja. No caso aqui fala do ministério da ação social e do ministério da palavra. Os discípulos disseram: nós não podemos servir à mesa. Não é porque os discípulos eram preguiçosos, porque eles não gostavam de servir às mesas, eles não podiam servir à mesa, não era por causa disso. É porque eles falaram: quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Há pessoas que são chamadas para orar, para consagrar-se ao ministério da palavra. Há pessoas que são chamadas para o ministério do louvor. Há pessoas que são chamadas para o ministério de ação social. De acordo com o seu chamado, você consagra a sua vida. Consagrar a vida é consagrar o tempo, é consagrar a paixão, é consagrar os dons, os talentos. Imagine se alguém é chamado para louvar, mas nunca treina no instrumento que toca, nunca treina a sua voz. Não vai sair um verdadeiro louvor, um perfeito louvor para Deus, Deus, Ele quer o melhor de nós. Ele e os discípulos falaram: nós vamos cuidar da oração e nós vamos cuidar da palavra, que também não quer dizer que os demais integrantes daquela comunidade não oravam e nem liam a Bíblia, não. Os discípulos, eles se dedicavam às campanhas de oração, à ministração da palavra, mas todos e todas participavam também dessas atividades. Porque muitas vezes a gente chega a pensar: eu não sou do ministério de oração, eu não vou na vigília não, deixa os irmãos orar por mim, já está bom. Eu não sou do ministério de evangelismo, eu não vou distribuir folheto não. Eu não sou do ministério de louvor, eu não vou nessa cantata que eles vão apresentar não. Queridos, a comunidade ela não vive a sua experiência de fé dessa forma, porque nós somos corpo, e a partir do momento que você não vai, que você não participa, que você não se integra, o corpo fica deformado, e portanto ele deixa de ser corpo, porque no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, todos nós somos chamados e chamadas para servir ao Senhor, para cultuar, para trabalhar, para fazer a obra de Deus. E quando todos entendem isso, a igreja sempre vai ficar com os seus espaços vazios pequenos, como está aqui nessa noite. E certamente quando vocês voltarem de novo para o templo, vocês vão achar o templo enorme, vocês vão ver muitos espaços que vocês não veem aqui. Mas se vocês forem igreja de Cristo, em pouco tempo, os espaços se tornarão pequenos de novo. Por quê? Porque todos e todas trabalhando para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, para se dedicar à ação social, ao ensino, ao louvor, à ministração da palavra, à vida com Deus, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E eles então chegaram a essa conclusão: vamos escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo, 7 pessoas dedicadas para fazer esse trabalho. E aí fizeram lá a votação e escolheram, como diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, a partir do versículo 5, dizendo: o parecer agradou a toda a comunidade
e elegeram, através do voto, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E o que aconteceu? Eles foram chamados à frente, os discípulos impuseram as mãos sobre eles, consagraram eles para esse novo ministério, que era o ministério da diaconia, e eles foram fazer a obra. E a igreja, diz o versículo 7, qual foi o resultado disso? A igreja crescia, na palavra de Deus. E em Jerusalém, aí já não era só no espaço da igreja, mas na cidade aonde estava a igreja de Jesus, se multiplicava o número dos discípulos. E a palavra de Deus chega a citar que também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja crescia na cidade, porque a igreja, ela não é um espaço geográfico. A igreja de Jesus, ela não se resume em um espaço geográfico, mas a igreja de Jesus sou eu, a igreja de Jesus é você. Quando acaba o culto, a igreja enquanto espaço fica aqui, mas a igreja de Jesus, que sou eu, que é você, ela vai por essas ruas do bairro de Valentim, por essas ruas de Muriaia fora, das casas. Amanhã você vai para o seu trabalho, para o seu colégio, para as suas atividades, para os seus afazeres, e ali nós não deixamos de ser igreja de Jesus. Ali também nós temos que testemunhar do amor, da graça, da salvação de Jesus em nossa vida. E nós vamos, nesses espaços, encontrar pessoas sem esperança, encontrar pessoas tristes, encontrar pessoas com problemas. E como igreja de Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar quietos, não temos nada que falar, não temos nenhuma mensagem para aquele que está triste, não temos nenhuma palavra para aquele que está doente. É isso que nós vamos fazer? Não. Se você verdadeiramente é um seguidor de Jesus, se você verdadeiramente é uma seguidora de Jesus, se você perceber que um vizinho, um colega de trabalho está triste, você vai parar e vai falar para ele da palavra de Deus e o quanto Jesus é a nossa alegria. Você vai dizer para ele: olha, a nossa alegria, ela independe de circunstâncias, porque a nossa alegria está no Senhor. Eu mesmo tenho enfrentado dificuldades, mas eu não estou triste. Sabe por que eu não estou triste? Porque eu confio em Jesus, porque Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Você sabe o que é Jesus ser Senhor? Você sabe o que é Jesus ser Salvador? Jesus ser Senhor é aquele que comanda a sua vida, é aquele que dirige os teus passos, é aquele que está te abençoando mesmo em tempos de dificuldades. Você vai citar para ele o Salmo 23, vai dizer, o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Olha, querido, eu não tenho caviar na minha casa, eu não tenho filé mignon, mas não tem me faltado o ovo, não tem me faltado o alimento, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai encher o coração dessa pessoa de esperança, de tal maneira que no final ela só vai chegar a uma conclusão: eu quero conhecer Jesus, esse Jesus que você está falando. E ela vai, conhecer esse Jesus e ser transformada por esse Jesus. Porque a igreja não fica aqui no templo, fechada. Durante a semana você está lá trabalhando, a igreja ficou aqui fechada, calada, muda. Não, a igreja é você. O apóstolo Paulo diz: não sabeis, vós sois o templo aonde habita o Espírito Santo de Deus. Você é o mensageiro, a mensageira, você é o divulgador, a divulgadora daquilo que Cristo tem feito na sua vida. Mas é verdade, o cristianismo não é só palavras.
Então não adianta você falar de inúmeras coisas maravilhosas para o seu vizinho, se ele não vê isso acontecer na sua vida. As suas palavras não serão palavras, mas o que você vai falar vai ser muito mais através da sua vida, do seu testemunho, de tal maneira que ele possa olhar para você e ver que você tem comunhão com a sua esposa, que a tua família é abençoada, que o teu trabalho é abençoado. Ele vai ver em você que você realmente tem Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Se não acontecer isso, e você falar coisas bonitas para ele, virar as costas, ele vai falar assim, só sabe falar, mas não vive nada disso que fala. Ele falou para mim que Jesus é bom, que é isso, que é aquilo, mas ele vive na miséria, vive derrotado. Eu não quero conhecer esse Jesus não. Por quê? Porque aquela pessoa vai achar que o Jesus que você falou para ela é esse, que não faz nada na sua vida, que você está doente, está fracassado, está derrotado e que nada acontece na sua vida. Mas se ela vê em você, no seu testemunho, que as suas palavras são reais, a vida dela se transformará, a vida dela vai se modificar. Ser igreja do Senhor Jesus é isso. É dentro desse contexto aqui da Vila Valentim, testemunhar que nós somos pessoas que buscamos cada dia mais melhorar o nosso caráter, sermos pessoas solidárias. É incoerente você ver um cristão em Jesus, um metodista, que ele é metodista aqui no domingo, bonitinho aqui na igreja, mas que amanhã você vai aqui no supermercado, ele comprou e não pagou. Que metodista é esse? Que cristão é esse? Não é esse tipo de cristianismo que a igreja metodista tem pregado nesse bairro. Mas a igreja metodista tem pregado nesse bairro que nós podemos confiar em Jesus, porque Ele muda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Ele transforma os nossos corações. Não somos santarrões não, mas somos pessoas que estão cada dia mais no caminho da perfeição, cada dia mais querendo se aprimorar, melhorar, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nosso testemunho. Temos os nossos erros? Temos. Eu estava na quinta-feira à noite em uma palestra no Isabela Hendricks, que é o colégio da Igreja Metodista em Belo Horizonte, cujo tema era Igreja e Ditadura. E ali falava ex-líderes da Igreja Metodista que foram presos na ditadura. E um deles que falava, mostrou para mim uma certidão, ele falou assim, olha bispo, olha aqui, essa certidão eu peguei no DOPS, leia ela para o senhor ver. Aí eu li, falou, o senhor viu aí? Eu falei, vi. Eu descobri que quem me entregou para o DOPS, me chamando de comunista, que eu fui preso, apanhei, levei choque, fui torturado, fiquei vários meses dado como desaparecido, foi o pastor da minha igreja metodista, pastor da igreja central de São Paulo. Aí no final foi me dado a palavra. Aí eu disse para as pessoas, como digo para vocês, como vocês estão vendo, em toda a igreja tem contradições, tem pessoas boas e pessoas ruins, e na igreja metodista não é diferente. Tem pessoas bondosas que testemunham a Jesus, mas infelizmente também tem pessoas que dão mau testemunho, e compete a nós zelarmos para que a igreja cada dia promova o amor de Deus, a graça de Jesus. Mas a igreja é composta de seres humanos, e qualquer igreja que disser que não tem problema, que não tem dificuldade, está mentindo, porque a palavra de Deus diz, aquele que disser que não tem pecado nenhum, é mentiroso. Se chegar algum de vocês aqui para mim e dizer assim, eu vou sair aqui da igreja, ô bispo, porque eu conheci uma igreja
que lá não tem problema nenhum, não tem pecado, não tem nada de errado. Eu quero ir para lá, porque lá é tudo certo. Sabe o que eu vou dizer para você? Era certo até hoje, porque a partir do momento que você entrar lá, vai ter erro, vai ter fofoca, vai ter problema, vai ter pecado. Não existe igreja certinha. Ao contrário, eu te digo, se você conhece alguma igreja em que os pregadores, em que as pessoas de lá dizem que lá tudo é certo, creia que excesso de moralismo também significa excesso de pecado. Quanto mais a pessoa é moralista, mais ela tem a sua vida presa com escândalos, com situações que estão ocultas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Porque nós somos seres humanos. Quem nos criou os seres humanos não foi Satanás. A Bíblia diz que Deus formou do pó da terra Adão e Eva. Quem nos criou humanos foi Deus, mas Deus, Ele quer nos tratar, Deus, Ele quer nos curar, Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ensinar a sermos mais amorosos, a termos paz no nosso coração, a sermos mais justos, mais humanos. Por isso Ele ia todas as tardes no jardim do Éden passear, conversar com Adão e Eva. Ou seja, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós passeamos com Deus, quando nós conversamos com Deus, quando nós andamos com Deus, a influência de Deus, ela vai nos alcançando e nós vamos sendo abençoados. Mas se você não anda com Deus, se você não conversa com Deus, se você não tem as coisas de Deus, você vai se distanciando da presença de Deus e vai fazendo coisas erradas. A igreja existe para que nós possamos estar em comunhão uns com os outros, em comunidade de fé como estamos aqui, testemunhando de que todos nós precisamos de Jesus, precisamos do amor de Deus. E eu encerraria contando um testemunho. Uma igreja, ela crescia muito no seu bairro, né? Ela ganhava muitas vidas para Jesus. E o conselho de pastores daquela cidade começou a discutir sobre isso. Por que a igreja do pastor fulano de tal cresce tanto, hein? Ah, não sei. E eles falam, vamos lá na igreja dele domingo para ver o que acontece, vamos perguntar para ele. Aí ele chegou na reunião e falou, pastor, a sua igreja está crescendo demais aqui na nossa cidade. O senhor pode nos contar qual é o segredo? Ele disse, posso. Vocês vão domingo lá na minha igreja e ficam até o final do culto. No final do culto eu vou contar o segredo para vocês. Aí eles foram. Chegaram lá meia hora antes, sentaram nos primeiros bancos, todos os pastores que foram um do lado do outro. Começou o culto, começou o louvor. Aí um cutucou no outro e falou assim, rapaz, o louvor da sua igreja é melhor do que essa aqui. O outro diz, o meu louvor é melhor mesmo. Ih, rapaz, olha lá aquele instrumentista, nem toca direito aquela guitarra. Olha aquela irmã, ela nem canta direito. Aí veio o momento da pregação, da palavra de Deus. O pastor começou a pregar. Aí um cutucou e disse, você prega melhor do que ele. Você também. Ele nem é tão eloquente assim. Aí veio o convite para aceitar Jesus. Várias pessoas foram na frente. Um olhou para o outro e disse, eu não estou entendendo. Acabou o culto. Aí um olhou para o outro e disse, qual é o segredo? Qual é o segredo, pastor? Aí o pastor falou, o segredo são aquelas irmãs ali, Ia saindo algumas irmãs assim do lado do altar, de uma salinha que tinha do lado. Ele disse, essas irmãs ali, elas chegam 1 hora antes do culto, começam a orar pelo culto, começam a dizer, Senhor Jesus, vai tocando agora na vida das pessoas, dos membros da igreja, para eles virem aqui, Senhor, que eles não sintam-se acomodados pelo jogo de futebol, mas que eles possam saber, Jesus, que o Senhor é melhor do que o futebol. Toca no coração deles, desprende daquela televisão, desprende da preguiça, o espírito de preguiça que pega as pessoas e que elas falam assim, hoje eu não vou na igreja não. Tira isso delas, Jesus.
Mas Jesus, toca no coração também daquelas pessoas que precisam ouvir a tua palavra, para que elas sejam convidadas para vir aqui. Jesus, quando o culto começa, vai usando louvor, mesmo que eles não sejam bons cantores, mesmo que eles não sejam bons instrumentistas, mas que eles louvem, adorem e glorifiquem o teu nome em espírito e em verdade. E o fogo de Deus caindo no culto, Usa o pastor agora na ministração da tua palavra, que a palavra que ele fala possa entrar, possa penetrar nos corações, e que os corações possam reconhecer que tu és o Senhor e Salvador das vidas. Aí as vidas vão no altar e se rendem ao Senhor. Tudo isso porque existem irmãs que não aparecem no culto, que não ministram louvor, que não ficam sentadas no banco, mas que estão lá 2, 3 horas orando e clamando aos céus que Ele derrame bênçãos na terra. Muita oração, muito poder. O segredo de uma igreja crescer, prosperar, é ela entender que com Deus só existe uma linguagem, e essa linguagem se chama oração. Orar, buscar, clamar aos céus. E assim aquela igreja crescia naquela cidade. Que aquela igreja possa ser essa igreja, que aquela igreja possa ser você, possa ser eu, que aquela igreja possa ser cada um de nós que está aqui nessa noite. Vamos ficar em pé nesse instante? Amém? Feche os seus olhos. Eu gostaria nesse final de estar fazendo uma oração, especialmente por sua vida. Você que talvez, quem sabe, é membro aqui da nossa igreja, conhece a Jesus, mas que ainda não descobriu o seu ministério. O que você pode fazer por esta igreja, pela obra de Deus? Eu gostaria de orar juntamente com o pastor Carlos por você. Eu gostaria também de orar por você que talvez chegou aqui nessa noite sem esperança, abatido com uma enfermidade, com uma notícia ruim. Eu gostaria de orar por você que tem desejo de conhecer mais de Jesus, mais do seu amor. Eu gostaria de orar por você que quer descobrir qual é o seu ministério nesta igreja. Hoje essa igreja está completando 60 anos de existência. E você descobriu que esta igreja não é esse templo, mas que esta igreja somos cada um de nós, somos pessoas, seres humanos com problemas, com lutas. Mas você quer vir no altar e dizer: Senhor, mesmo com os meus problemas, mesmo com as minhas lutas, eu quero consagrar a minha vida à tua obra neste lugar. Eu quero ser um fiel crente que testemunha do teu poder, da tua palavra. Eu quero descobrir o meu ministério. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Nessa noite nós cantamos um hino assim, que queremos conhecer a Jesus. Nós só falamos isso da boca para fora, ou queremos mesmo mais conhecer Jesus? Talvez você que é membro da igreja, que nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que queira fazer um voto nessa noite. Eu vou fazer um voto que eu vou ler a Bíblia. Talvez você que vem na igreja, mas talvez ainda não tomou a decisão de se tornar membro da igreja, comprometido com a obra de Deus neste lugar. Talvez você que ainda não é um fiel dizimista. Eu quero orar por você, que foi de alguma forma sensibilizado pela palavra de Deus. A palavra de Deus falou ao seu coração. Se você quiser colocar a sua vida no altar, eu quero te convidar. Você pode sair do seu lugar agora, vir aqui no altar. Os espaços não são tão grandes, mas você pode vir aqui em nome de Jesus. Eu quero, juntamente com o pastor Carlos, pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida, esteja derramando sobre você, neste aniversário de 60 anos, uma nova unção, uma nova experiência. Eu quero orar para que você
se envolva ainda mais com a obra de Deus neste lugar. Você é importante nessa igreja. Talvez você, que Satanás tem dito que você não é importante, eu te digo que Satanás é mentiroso, porque você é importante nesta igreja. Eu quero orar por você, para que Deus derrame a unção, e que a unção da multiplicação esteja sobre a tua vida, sua família, seu trabalho, seus negócios. Eu quero orar para que você se sinta plenamente incluído na obra de Deus neste lugar. Nós vamos estar clamando ao Senhor por você nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar então orando. Pastor Carlos está me ajudando aí. Vamos estar orando por estas vidas aqui, em nome de Jesus. E você que está aí no seu lugar, levante uma de suas mãos, ore conosco também. Se você não pode levantar a mão, se você não aguenta levantar a mão, venha para frente, venha receber a oração também, né? Há tempo, há espaço para você receber a oração da fé, que nós vamos estar ministrando aqui em nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, aquela que tu comprou com o teu precioso sangue e foi derramado na cruz do Calvário. Aqui está a tua igreja, aquela, Senhor, e tu partiu o teu corpo e morreu a nossa morte ali na cruz do Calvário. A tua palavra, ela nos diz que tu amou este mundo de tal maneira que deu o teu Filho único, o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não possa perecer, não possa sofrer, mas tenha vida eterna. Ah, Pai, e aqui está, Senhor, a tua igreja, no teu altar, na tua presença, nesta congregação, orando, clamando, meu Deus, de uma maneira muito especial, por estas vidas que não resistiram ficar nos seus lugares, mas que vieram até o teu altar, porque o altar é o lugar da consagração, o altar é o lugar onde nós lançamos os nossos problemas, as nossas limitações, onde nós colocamos a nossa vida, porque sabemos que no altar tu cuida de cada um de nós, que no altar há cura, e no altar há perdão, e no altar há conserto, que no altar há vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por estas vidas no teu altar, que estão dizendo: Senhor, eu quero me comprometer mais com a tua obra, eu quero receber os dons do teu Espírito, eu quero estar cheio do teu Espírito, para trabalhar na tua obra, para conhecer melhor o Senhor, para servir melhor o Senhor. Eu quero ser um crente que testemunha, que fala com a vida do amor de Deus às pessoas. Ah, Senhor, abençoa este teu filho, abençoa esta tua filha, derrama sobre ele, derrama sobre ela a plenitude, o poder, o batismo com o teu Espírito Santo. Derrama a unção nova sobre esta vida, e assim, Senhor, vai atendendo agora a sua oração. Tu és um Deus que conhece estas vidas, tu és um Deus que sabe o que passa nesta mente e neste coração. Derrama agora do teu poder, da tua graça, da tua unção sobre este coração, abençoando os seus pedidos, a sua vida, a sua família, abençoando a nossa comunidade de fé, que celebra 60 anos, e nós poderíamos dizer de testemunho de um Deus de amor, de um Deus maravilhoso, que cada dia tem nos ajudado, tem nos perdoado, tem transformado as nossas vidas e a vida de inúmeras pessoas que são alcançadas. Continua usando esta igreja, tanto a vida do pastor Carlos, o seu ministério, a sua liderança, a vida de cada membro desta igreja, as crianças, os juvenis, os jovens, homens, mulheres e anciãos desta casa. Muito obrigado, Pai, pela Igreja Metodista em Valentim. Muito obrigado pelas famílias, pelos testemunhos que aqui podemos colher.
E nesta noite de alegria, nesta noite de regozijo, o nosso coração, ele se abre na tua presença, em gratidão por esta igreja, por esta obra que um dia através dela o Senhor alcançou a nossa vida, a nossa família, a nossa história. Obrigado por fazermos parte desta história, mas não abençoe somente a nós não, Senhor, abençoa também este bairro, as famílias que ainda não te conhecem, abençoa os comerciantes deste bairro. Senhor, derrama sobre este bairro a tua bênção, a tua graça, a tua unção, porque nós sabemos que estamos neste bairro para orar por este bairro, para orar pela cidade de Muriaé, e crermos, Pai, no teu poder e nas tuas inúmeras bênçãos sobre nós. Obrigado, Senhor, por esses 60 anos, pelos pastores e pastoras que por aqui passaram, pelo pastor Carlos que aqui está, por sua família. Obrigado, Senhor, porque cada dia tu tens nos provado que és Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim nós oramos, agradecidos por estas vidas no teu altar, agradecidos pela tua igreja aqui reunidas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Se você crê, dê uma linda salva de palmas em Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar, pode sentar no seu lugar, né, na certeza de que a sua oração foi atendida em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, pode voltar para o seu lugar. Devolvo a palavra aqui, pastor Carlos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.